Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal, onde eu vou resolver mais um exercício de lógica de programação, passo a passo, junto com vocês, utilizando C Sharp. Então hoje eu separei um exercício relativamente simples, seguindo a nossa série de vídeos sobre laços de repetição, mas que tem uma lógica interessante aí para a gente estar vendo durante o vídeo. Então é um exercício onde a gente vai conter a resolução dos fatoriais, né? Que nada mais é que uma multiplicação em sequência. Então faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Então aqui o fatorial é, por exemplo, 5 exclamação, que seria 5 fatorial, nada mais é do que o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e tem que dar esse resultado, e assim por diante. Por exemplo, o fatorial de 7 tem que ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dará outro resultado. Então aqui já estou com o namespace pronto, a nossa classe e a nossa classe principal, onde a gente vai resolver o exercício. Então vamos começar pedindo para o usuário digitar um número inteiro, certo? Então console.writeLine, que é o print da tela, né? Digite um número inteiro para fatorar. E a gente precisa ler este número inteiro. Então vamos criar uma variável número fatorar do tipo inteiro. Vai ser igual o int.parse para a gente conseguir ler essa variável. Então a gente já converte sabendo que o console.readline sozinho ele vai ler apenas as strings. Então aqui a gente passa o inteiro para esse console.readline, que é a conversão deste número. E aqui a gente já vai para o nosso laço de repetição, onde a gente declara o contador i, como sempre, né? E aqui a gente vai passar não ele iniciando com 0, a gente vai iniciar ele com o número que a gente deseja fatorar. E aqui a gente pode colocar um menos 1, porque a gente já vai ter a multiplicação do próprio número. Então aqui nada mais é do que a gente está atribuindo, ao invés de 0 para o nosso contador, a gente já vai começar ele com um número a fatorar, que é o primeiro que a gente vai multiplicar aqui. Então, como a gente já tem o número que a gente vai fatorar, por exemplo, dando uma entrada de 5, quando a gente coloca o número fatorar menos 1, ele já vai começar essa primeira multiplicação com 4, e vocês já vão ver o porquê disso. Então a gente coloca desta forma, ponto e vírgula. Enquanto o nosso contador for maior do que 0, vai ser a nossa execução, né? Então até ele chegar no 1, ele vai executar o que a gente está pedindo. E aqui, ao invés da gente incrementar um número, a gente vai fazer o decremento. Então i menos menos. Abre chaves. E aqui nada mais é do que o que a gente precisa. A gente não precisa fazer a multiplicação do nosso próprio número vezes o próximo. Então a gente tem aqui o número fatorar, que é a entrada que o próprio usuário vai dar. A gente põe um vezes igual, que é a mesma coisa que a gente fazer um igual número fatorar vezes alguma coisa. Então a gente já economiza aqui um código, né? Vezes quem? Vezes o próprio i. Então essa primeira conta, ela vai ficar o número a fatorar, que é o 5, vezes o próprio i, que vai ser o 4 nessa primeira vez. Então, e com isso, a gente já faz a primeira multiplicação certinha. E quando ele voltar para o nosso laço de repetição, ele já vai ter o resultado. Por exemplo, aqui vai ser 20. Então, 20 vezes o 3. Então, ele já vai estar fazendo a próxima multiplicação. Então, essa multiplicação que a gente coloca, a gente pode colocar tanto o sinal de multiplicação quanto de mais, de menos, para fazer isso aqui. Isso aqui nada mais é do que a gente escrever o número fatorar igual a vezes
Não, desculpa. Igual ao número a fatorar vezes o i. Então, a mesma coisa que a gente escreve aqui é representado por esse aqui. Então, a gente economiza esse pedaço todo de código, né? Então, vou deixar dessa forma. Aqui, fora do laço, eu posso printar, né, o resultado, até para a gente conferir se realmente está correto. E vou dar um readline para ele não fechar o nosso programa automaticamente e a gente conseguir ver se o resultado está correto. Então vamos rodar o programa. Então é assim, é um exercício relativamente simples, mas ele é bem interessante para a gente treinar vários exemplos de lógica, né? Então aqui a gente põe o 5 e o resultado 120. Se vocês quiserem ver cada conta que está sendo executada aqui dentro, a gente também pode colocar a variável, número fatorar, para a gente entender de uma melhor forma também. Então vamos executar com 5, que é o número que a gente já sabe. Então aqui você consegue ver a multiplicação sendo feita, né? Ele apareceu mais vezes ali. Então 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120 e vezes 1, 120 de novo. Então é isso que a gente está vendo ali. O 120 no final da multiplicação por 2, o 120 na multiplicação por 1 e o 120 do resultado que a gente mandou printar aqui. Outra coisa bem interessante que a gente pode transformar esse exercício é exibir essa conta. Como assim? Fazer o print sair bonitinho dessa forma aqui. E para isso a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, cada vez que ele passa no laço, ele não está fazendo uma multiplicação, igual eu falei para vocês. Então aqui vamos lá, o 5. Então esse é o nosso número. A primeira multiplicação, 5 vezes 4. O resultado vezes 3, o resultado vezes 2, o resultado vezes 1 e o nosso resultado que a gente printou fora do laço. Uma forma bem interessante da gente fazer essa exibição, a gente pode colocar um console.write. Qual que é a diferença do console.write, gente? Ele não pula a linha, tá? Então, o que costuma nas outras linguagens, também tem no C Sharp, seu /n, ele escreve tudo na mesma linha quando você põe só console.write. Então, a gente coloca o nosso número a fatorar, vamos concatenar com o mais aqui, exclamação que é o símbolo do fatorial, dá um espaço, igual, e vamos deixar dessa forma, vocês já vão entender por quê. Vou tirar esse write line, vou deixar o write também, porque eu quero tudo na mesma linha. E aqui o que vai acontecer? Aqui eu já tenho esse pedaço sendo printado antes do nosso laço. Agora eu quero toda essa parte aqui, certo? Então eu vou colocar. Aqui eu posso colocar o número a fatorar também, mas vamos deixar dessa forma. Se tiver algum errinho, a gente conserta. Então eu vou colocar aqui o i, que é o nosso contador, e aqui um sinal de vezes com um espaço para separar aqui cada multiplicação. E aqui no resultado eu vou alterar também para um console.write. E aqui no número fatorar é o resultado. Então antes dele eu vou colocar um igual e vou concatenar com a nossa variável. Então vamos ver se deu certo essa nossa lógica para exibir, né? Digite um número inteiro para fatorar, 5. 5 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 1 vezes a mais aqui, né? E faltou a primeira multiplicação. Então aqui teria que mexer, né? Para a gente conseguir ter o resultado esperado corretamente. Então vou pôr um número fatorar aqui, já vai dar uma melhorada. Número fatorar. A gente pode inverter aqui, na verdade, né? Colocar o nosso sinal de multiplicação.
mais o nosso contador. E vamos ver se fica da melhor forma agora. Vamos colocar o 5. Agora está correto. Então, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Então, dessa forma, você consegue aumentar um pouquinho a complexidade do seu exercício para um maior estudo, né? Então, aqui vamos fazer um teste com o próximo número fatorial, que seria o 6, e no caso teria que dar 720, né? Pela conta. Então, 720. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720. Então, dessa forma fica correto. E aqui é claro que a gente poderia transformar esse exercício em em uma função. Então, posso criar uma função aqui fora, fatorar, e só chamar ela dentro do nosso main, já passando um parâmetro de algum valor. Então, existem diversas formas de fazer esse exercício, e essa foi a forma que eu encontrei. Então, antes de você assistir, ou assista uma vez, depois tente replicar, e tenta fazer, que isso fixa muito o conhecimento, né? Então, quando você tenta, antes de copiar o código, você fixa melhor todo o conteúdo. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado deste vídeo e da série de outros vídeos que estão por vir. Se você gostou, deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal e traga novas sugestões para a gente trazer nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo!